seguinte: Deus ele trouxe ele despertou aproximadamente uma semana essa palavra no meu coração. A gente não estava sabendo ainda nem de lockdown, que não pode mais, assim, o gestor não pode usar, né? Não, não é lockdown. Isolamento social, rígido. mais rígido. Não pode usar lockdown porque, segundo o nosso chefe do executivo, não existe lockdown aqui no Nordeste, nem é possível fazer um lockdown aqui no Brasil. Então, se ele diz a autoridade, a gente vai respeitar, não é isso? Joseveiro, então não é lockdown, é isolamento rígido. Deus ele colocou essa palavra no meu coração antes mesmo de o isolamento rígido ele ser implementado aqui na região metropolitana de João Pessoa. E quando essa palavra veio de encontro, eu sabia, Deus. O Senhor sabia que você estava aguardando para um determinado tempo, um intervalo de tempo certo para poder usar. Porque uma vez que a palavra ela é semeada, ela não pode voltar vazia. Está escrito lá em Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Glória a Deus. E Deus está enviando essa palavra nessa noite para trazer conforto ao teu coração. A gente tem trazido uma série de mensagens que tem falado a respeito do medo, do que a quarentena, do que o isolamento, do que prisões, elas produzem de efeito, tanto na mente como no corpo e no espírito. A gente tem que entender que o homem ele é trino, ele é dotado de emoções, a sua alma ela se entristece, o nosso corpo ele adoece com esses sintomas, infelizmente, e o nosso espírito ele se afasta da presença de Deus. Que é a famosa morte espiritual. E é disso que Deus ele quer tratar nessa noite. Que até a prisão é capaz de te aproximar de Deus e não te afastar. E a morte espiritual que antes for anunciada, esquece isso. Porque é tempo de reconstrução. É tempo de viver coisas novas. É tempo de entender que, inclusive, as prisões... Que não é assim, eu estou fazendo uma metáfora, tá, gente? Eu não estou dizendo que a gente está vivendo uma prisão, até porque se a gente for comparar aquilo que a gente está vivendo com a igreja perseguida... É muito pouco. Sabe essa camisa aqui que eu tô usando? Quem é radical vai saber o que é. Alô, radical! Vai saber o que é uma igreja perseguida. A gente está muito longe de perseguições. Por mais que estejam fechando as portas da igreja... Por mais que estejam implantando medidas de isolamento rígido, a gente está muito distante de uma igreja perseguida, gente. A gente tem que parar com esse mimimi. Deus não quer que a gente seja gato gago, não. Mimimi não é para crente. Mas é a verdade. Tem muito crente com mimimi. Ah, não, porque isso. Ah, não, porque aquilo. Cara, vamos aprender hoje com o exemplo do apóstolo Paulo, que é viver uma prisão. E mesmo assim... tirar uma lição dela? Vamos tirar o exemplo de Paulo, que mesmo dentro da prisão, conseguiu escrever uma carta maravilhosa à igreja de Filipe. Filipenses, para quem não conhece. Trouxe uma instrução maravilhosa para a igreja. E Paulo literalmente estava dentro de uma prisão. Não era isolamento social rígido não, tá, gente? Era prisão mesmo. Prisão. E prisão não é um lugar bonito não, né? Não é um lugar que tu não quer. E eu imagino que na época dele também não era cheiroso, era totalmente insalubre, as condições mais precárias possíveis e não existia 0% de luxo. Ah não, porque as prisões de hoje não se compara, gente. Aquilo que os apóstolos, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo passou, nada se comparará com aquilo que a gente possa imaginar ou achar que está vivendo. A gente está muito distante disso. Mas, para encurtar e ser bem objetivo na palavra, você que está com a Bíblia, para que não fique nas minhas palavras, pega lá, Filipenses capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, ou Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Se você tem a mesma versão que eu, a NVI, você já vai ver no rótulo, no título que antecede o texto,
uma mensagenzinha que diz o seguinte: os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. E aí a gente já dá uma colher de chá para você, porque você começa a entender que o sofrimento que você está passando agora nada mais é do que uma contribuição para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele cresça de uma forma radical e extraordinária. É isso que ele espera da gente. Então para de ser crente gato gago. Que crente mimimi. Para com isso. Para de reclamar. Começa a entender que tudo isso é propósito. Porque por meio disso, por meio desse isolamento social mais rígido, nós lançamos esse canal chamado Em Quarentena com Deus. Por meio desse isolamento social mais rígido, eu estou conseguindo não só chegar no ministério que eu faço parte, que é a IBCO. Eu estou conseguindo chegar a lugares tão distantes. Semana passada a gente chegou no alto sertão do Pernambuco. Quando a gente foi ver as visualizações, tinha gente de Pernambuco, Paraíba, de outros estados. Gente, isso aqui é uma ferramenta fantástica de evangelização. E os crentes estavam perdendo tempo, achando que a igreja ela se resume a 4 paredes, quando na verdade não é. A igreja somos nós somos a voz eloquente de Cristo, nós somos aqueles que vão discernir o Evangelho, vão entender aquilo que o Espírito, porque nós somos espirituais, nós vamos entender aquilo que o Espírito nos traz e nós vamos revelar à igreja. Glória a Deus. E é por meio desses canais que a gente consegue expandir e crescer. Então vamos parar de mimimi, vamos aprender com o apóstolo Paulo, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ele falando da prisão. Quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Com resultado. Paulo está mostrando que estar preso não está somente servindo para o progresso do Evangelho, mas já está trazendo resultado. Porque a palavra ela nos ensina que um planta, outro rega e outro colhe. Paulo está mostrando que já dentro da prisão, já houve alguém que plantou, alguém que regou, já está havendo resultado, já está havendo colheita. Ele já estava se dirigindo à igreja de Filipe, que já era como se fosse uma célula do outro lugar do continente onde ele estava, gente. Você está entendendo agora a importância das redes sociais? É a gente levar nossa prisão, nosso isolamento para outros lugares distantes e fazer deles progresso, porque eu tenho certeza. Tem muitos assistindo essa live que estão com o coração triste, angustiado. Já estão desesperados porque as contas já não batem. Estão desesperados porque não sabem se vai ter emprego. Estão desesperados, inclusive, sem saber se vai ter pão ou não. Literalmente é um desespero dentro da prisão. Mas o apóstolo Paulo mostra com o exemplo da própria vida que dentro da prisão também há avanço, também há resultado e também há progresso. Versículo 14. E os irmãos em sua moeda. Versículo 13 para a gente contextualizar e não ficar um texto sem um contexto, porque como a gente costuma dizer, texto sem contexto é um belo pretexto para se falar heresia. E não é isso que a gente quer. A gente quer semear o evangelho puro e genuíno, aquilo que está escrito. Glória a Deus. Então vamos para o contexto? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo ele começa a se revelar. Ei, eu estou na prisão. Ei, aqui não está fácil. Ei, esse isolamento social não está fácil. Ei, essa quarentena não está fácil. Ei, esse medo de pegar a Covid-19 não está fácil. Ei, não está fácil em hipótese alguma para ninguém. Mas é certo que eu estou nessa prisão por conta de Cristo. O amor de muitos tem esfriado durante essa pandemia, que ela é global. A gente não está falando somente da nossa nação. A gente está falando de todas as nações do mundo, porque não existe ainda um país que não tenha o registro de um caso da Covid-19. E até aqueles que dizem que não tem são regimes totalitários que escondem da própria população. Ou seja,
é um inimigo invisível que alcançou todas as nações do mundo. Não existe uma nação que não tenha sido tocada por esse inimigo invisível. E nos fez trazer algum jetão com flexibilização, voltando já para as atividades normais. Mas teve uma frase de impacto dita pelo nosso gestor aqui, maior do estado da Paraíba, o João Azevedo, no final de semana, que me impactou muito, gente. Quando ele chegou e disse: a nossa vida, por mais que a pandemia passe, nunca mais será a mesma. É o novo normal. É um novo normal. Conviver com medo da Covid é um novo normal. Conviver com o medo da incerteza é um novo normal. Mas sabe qual é o normal para quem crê? É saber que a nossa confiança não está em homens. A nossa confiança não está em decretos. A nossa esperança não está em medidas que vão ser adotadas para que a população venha a ser socorrida pelos governos. Não. A nossa esperança está em Deus. Glória a Deus. É por meio dele que estamos de pé. É por meio dele que temos crido. E é por meio dele que temos vivido. E se a nossa mente ela continua sã, no lugar, confiante, é porque ele está no domínio. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina a enfrentar uma prisão de cabeça erguida, sabendo que tudo é propósito. Versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo está dizendo aqui que por conta da prisão, irmãos estão semeando a palavra com amor, com maior afinco, sem temer aquilo que vai dizer, sem temer se alguém vai chegar e simplesmente te retrucar, te escantear. Não, Paulo está dizendo que é por meio do isolamento, que é por meio da prisão que a gente tem pregado a nossa palavra, a palavra de Deus, com destemor e motivados no Senhor. É por meio dessa palavra que esse canal ele passou a existir. Verdade. É por meio dessa situação que esse canal ele começou a existir. É por meio desse canal que essa palavra está chegando no teu coração para dizer: descansa, Deus está no controle de todas as Glória coisas. a Deus. Ele cuida de você. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Aqui ele já está falando de denominações, de placas de igreja. E esse é o ponto fundamental do nosso ministério. É que a gente não está para levantar placa de igreja nenhuma. A gente não está para levantar religião. Até então que somos membros de uma igreja, que é a Igreja Batista, Casa de Oração, lá em Cruz das Armas. E a gente decidiu fazer esse projeto como um projeto de evangelismo. Além das atividades que a gente faz na igreja, é uma atividade de evangelismo. Mas o intuito não é esse, né, Ana? O intuito não é levantar a placa da igreja. Isso. O intuito é te dizer, independente de denominação, independente de religião, católico, crente, bandista, espírita, gente, a gente não está aqui para pregar outra coisa a não ser o Senhor Jesus. Porque é Ele que transforma, é Ele que entra dentro da prisão igual a Paulo e conscientiza que é por conta dela que o evangelho tem que crescer. E aí você passa a entender que você é processo. Ou achou que você não teria responsabilidade diante desse isolamento social? O telefone caiu. É, meu irmão. Você tem muita responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. Ednei, é culpa minha o que está acontecendo? De forma alguma. Ednei, se essa doença está chegando aí por minha causa, é isso que você está dizendo? De forma alguma. Nunca quis dizer isso, nunca peguei isso. Eu estou te dizendo que ela quer fazer de você também parte do propósito com Deus. Como, Ednei? Versículo 15 para a gente contextualizar. É verdade que alguns irmãos pregam Cristo com inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontram para a defesa do Evangelho.
Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar algum sofrimento, quando estou preso, não vai causar. O que me importa, olha a expressão do apóstolo Paulo, o que me importa, e aqui para finalizar, ele chega e determina. Sabe o que é que importa? Sabe o que é que importa para você que está vendo essa live agora? Sabe o que é que importa para você que está dedicando esse tempo de evangelismo para descansar o coração? É importante que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Glória a Deus. Aqui a gente começa a entender que Deus ele não procura motivos. Deus ele não procura circunstâncias. Ah, é por conta do isolamento social que a gente tem que pregar a Cristo? Sim. É por conta do medo que estamos vivendo que temos que pregar a Cristo? Sim. Mas Ednei, a coisa aqui não está muito boa não. Está faltando emprego, está faltando comida, está faltando um monte de coisa. Mas Jesus Cristo ele só diz uma coisa: vinde a mim como estáis. É aí que o crente se engana. A gente espera, a gente se prepara, gente, para ir de encontro ao Senhor Jesus, quando ele na verdade ele só diz uma coisa: vinde a mim como estáis. Ele não quer saber se você está bem, se você está mal, se está com o coração cheio, se você está com o coração triste. A expressão é, como o apóstolo Paulo expressou, o que importa? Vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás. Começa a usar a tua vida como um instrumento da vontade de Deus. Começa a semear a palavra. Começa a ter essa ousadia que nós estamos tendo. Ah, mas eu não tenho liberdade na câmera, eu não consigo falar assim como você consegue. Cara, eu não nasci com esse dom. Esse dom ele foi despertado dentro de mim. Eu busquei e Deus o proporcionou a mim. Deus ele não está atrás de grandes espetáculos. A gente não está aqui fazendo uma live pirotécnica com luzes, iluminação, grid, patrocinadores, chamando Gabriela Rocha, chamando Isaías Saad. Não tem nada disso aqui, tá com gente. Um suporte cai direto. Um suporte já caiu umas 2 vezes aqui no meio da transmissão. Fundo musical bem baixinho, porque o amplificador do notebook não é lá essas coisas todas. Tá suado, deixa eu botar o ventilador. Todo suado, tô pegando fogo aqui. O que importa? O que importa? É a presença. Deus ele não está atrás de grandes shows e grandes espetáculos. Deus está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. A prisão. Falando de metáfora, tá, gente? Pra depois, não, tem um doido aí dizendo que a gente tá tudo preso. Nunca disse isso. Apenas metaforizei para dizer que há semelhança. Tá? A ferida tá apertada. Deus está no controle. Tá faltando, a despensa já não tá cheia como estava antes. Deus está no controle. O emprego, a saúde, já não é mais a mesma coisa. Deus está no controle. Seja no pouco ou no mundo, Deus está no controle de tudo. Cabeça, fecha teus olhos. Deixa eu orar por você. Deixa eu te alimentar com aquilo que me alimenta. A presença. Falar com Deus. Chamar Ele de meu amigo.
E é isso que nós vamos fazer hoje, Deus. Nós vamos dar um passo em direção até a Ti, Senhor Deus. Vamos romper essas cadeias, Pai. Vamos romper essas prisões. Vamos, meu Pai, ser instrumentos da Tua voz e da Tua palavra durante esse período, meu Pai. E mesmo quando acabar, por anunciar o Teu santo sacrifício. E obrigado, porque em Teu nome eu profetizo que as cadeias que cada um está acompanhando essa live, a partir de hoje estão rompidas, meu Pai. Estão quebradas, os cadeados, meu Pai, estão quebrados, Senhor Deus. Tudo aquilo que aprisiona o Teu povo, eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que seja quebrado e liberto agora. Para que Teu nome ele venha a ser exaltado, Deus. Liberta, meu Pai, os nossos irmãos do medo. Liberta da depressão. Liberta, meu Pai, da cegueira espiritual. Liberta, meu Pai, do adultério. Liberta, Senhor Deus, de tudo aquilo que afasta da Tua presença. E nos aproxima cada vez mais perto de Ti, Deus. Emoções, os sentimentos. Quantas pessoas eu converso, vários amigos, e eles me falam que nesse período de quarentena o emocional é o que mais sim. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Um pouquinho antes, o Senhor ele fala que Deus, ele cuida de você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe da tua despensa. Ele sabe do que tua família precisa. E por que muitas das vezes você duvida do poder de Deus? Todo mundo está dizendo, isso tudo vai passar. É o novo normal, né? Que vamos viver. Essa pandemia nos ensinou muita coisa. Como eu falei no início da live, nos ensinou a estar mais próximos do que realmente interessa na nossa vida, que é a presença de Deus e a nossa família. Amém? Próxima terça-feira, vamos estar aqui